E aí, você já parou para pensar a diferença de guarda-tutela e adoção? Vou te explicar rapidamente aqui. Bom, para início de conversa, guarda é simplesmente uma formalização jurídica de uma situação. Você vai só formalizar uma situação que já está acontecendo, ela já está consolidada. Por exemplo, um menino que vive, outra pessoa cuida de uma criança, de um adolescente, porque os pais não estão tendo condições, seja por questões financeiras ou porque os pais são viciados em drogas, não interessa o motivo. Essa criança já vive com outra pessoa, essa pessoa apenas vai formalizar o pedido de guarda, correto? Porém, é importante lembrar que a guarda ela é revogável a qualquer tempo. Por quê? Porque você não precisa ter o seu poder familiar suspenso, nem perder o poder familiar. Você não precisa esperar um pai ou uma mãe perder um poder familiar para pedir a guarda, tá? Porém, tem que ser uma situação que já está ocorrendo. No caso da tutela, é muito comum quando os pais, por exemplo, os dois morrem. Quando os dois morrem, geralmente a criança ou adolescente vai morar com um parente, com uma tia. Nesse caso, é possível pedir a tutela deste menor. Neste caso, é necessário haver a perda ou a suspensão do poder familiar, certo? Ou um juiz dizer nenhum dos pais tem condições de criar essa criança pelo motivo que fosse, porque são viciados, porque faleceram, e aí se pede a tutela, correto? Lembrando que os pais, eles podem deixar um tutor, tá? Eles podem deixar um tutor por testamento, alguém assim, fazer uma declaração de quem que eles gostariam que cuidasse da criança caso eles se ausentassem. Porém, isso não é garantia de que aquela pessoa vai cuidar, porque o juiz sempre vai atender ao melhor interesse da criança. E para finalizar, a adoção. É muito importante lembrar que a adoção ela é irrevogável, então não adianta adotar. E depois, entre aspas, eu já vi casos assim de gente que cansa. Ai, cansei de ser mãe, cansei de ser pai. A adoção é irrevogável, é algo muito sério e ela é medida excepcional, certo? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma medida excepcional. Crianças com doenças crônicas, crianças portadoras de deficiência e adolescentes também, eles têm prioridade na tramitação da adoção, correto? E também não é preciso haver esta suspensão do poder familiar. Por exemplo, vamos supor que os pais adotivos morram e aí sobrem os biológicos. Não, como eu disse, a adoção é irrevogável e não é porque os pais adotivos morreram que a criança ou adolescente adotado vai voltar necessariamente para a família biológica. Não existe isso. Há o rompimento do vínculo familiar, por isso que é medida excepcional, gente, porque há um rompimento mesmo do vínculo da família biológica e passa a ser da família adotiva, como se fosse filho, como se fosse não, né? É um filho, tem a garantia de como se fosse um filho biológico. O adotado ele não tem essa diferenciação perante a nossa legislação e nem deve ter durante a vida, tá? Na sua vida social. Mas basicamente a diferença deles é essa, tá? Sim, se tratando de caso internacional, né? Só cabe a adoção aí. Se for para outro país, não cabe nem guarda, nem tutela, somente adoção.